Início de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, esta semana com Francisco Teixeira, Torquato Ribeiro e Eduardo Fernandes, que nos próximos minutos vão olhar para alguns temas que merecem a atenção sobre a atualidade política em Guimarães. Ora, e para esta semana, o painel decidiu que impunha-se voltar até à penúltima reunião da Câmara Municipal, sobretudo olhando para dois pontos que aí mereceram a atenção da variação municipal. Referimos designadamente à eventual ou à possível transmissão online das reuniões da Câmara Municipal de Guimarães, é exemplo do que já acontece com a Assembleia Municipal, e, por outro lado, também à videovigilância. Isto a propósito da discussão que então houve sobre o ponto 8º da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o Regulamento Municipal para a alteração do Conselho Municipal de Segurança de Guimarães. E aí começou a aventar-se a hipótese de, proximamente, algumas ruas da cidade terem videovigilância. É sobre isto que queremos olhar nos próximos minutos deste Guimarães em Debate e que poderá continuar a seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Vamos, então, imaginar que daqui a algum tempo, não sei quanto, será umas semanas, uns meses, poderemos estar aqui com mais propriedade a olhar para a última reunião da Câmara Municipal, porque, entretanto, podemos ir até uma cópia que havia online dessa reunião. Torquato Ribeiro, será possível isso nos próximos tempos? Boa noite a todos e cumprimento também os meus colegas de painel. Eu, sobre a questão das emissões de reuniões de Câmara online, penso que está-se a colocar essa possibilidade numa altura em que já existe também emissões online da Assembleia Municipal e que também foi uma discussão que durou algum tempo, foi, digamos, maturada suficientemente para depois ser efetivamente permitida. Na altura, os argumentos contra eram um pouco também a questão digamos, de algum resguardo pessoal de quem intervinha naquele organismo, e o argumento é quase sempre o mesmo em relação naquilo que diz a videovigilância, seja em qual ponto for. Embora há locais que são públicos, que nós conhecemos as pessoas que os frequentam, então está aqui uma diferença. Nós sabemos perfeitamente, já sabemos, quer dizer, quem é eleito sabe que está exposto na praça pública, e penso que um eleito não terá grandes dificuldades em assumir também publicamente ou online, seja como for, porque as reuniões são públicas. Não estou a falar das reuniões que possam ser eventualmente não públicas, porque há essa possibilidade. Estamos a falar das reuniões públicas. A Câmara Municipal de Guimarães tem feito sempre reuniões públicas, portanto, quando diz que são públicas, são abertas ao público e quem quiser participa. Embora isto seja um facto que pouca gente conhece, porque vê-se até pela participação, digamos, do participa povo. E permitem-me, Torquato, e pode intervir, se previamente se inscrever para tal. Exatamente. E, portanto, mas isso é um mecanismo que muitas pessoas ainda não conhecem e, portanto, vê-se que nem sempre não há, e até justificava com alguma regularidade de participação do público. Portanto, sendo as reuniões públicas, não me parece haver qualquer dificuldade para que os eleitos, porque acima de tudo estamos a falar de eleitos, que poderão ser expostos, as suas posições expostas publicamente, porque essas posições também são colocadas pela própria imprensa posteriormente. E até os próprios eleitos, muitas vezes no final da reunião, fazem declarações à comunicação social, expondo de uma forma mais específica, ou etc., alguns argumentos que foram debatidos na própria reunião. Portanto, Sim, sendo não vê razão nenhuma para que, muito rapidamente, passem a estar disponíveis. Eu não vejo entraves a que elas possam estar disponíveis, porque penso que a questão da salvaguarda, aquela salvaguarda que se coloca sempre, a salvaguarda, digamos, do direito à privacidade das pessoas, neste caso concreto, é capaz de não se colocar com o mesmo fundamento que se coloca numa outra situação. Porque, como eu disse, são reuniões públicas, são eleitos, e enquanto eleitos vão para um sítio, para um areópago onde se discute o futuro de uma determinada comunidade e, portanto, não me parece haver alguns obstáculos. Há aqui uma questão que é importante para mim, que pode colocar algumas reticências. O público, ao falar, pode não querer ser visto. E não sei se poderá haver, se houver essas reservas, eu penso que poderá haver um condicionamento de imagem
no caso da participação do público, que sabemos todos que é no final, mas isso resolve-se com facilidade perguntando a quem vai intervir se de facto permite que as suas imagens possam ser passadas. Eduardo Fernandes, recordo-me que quando foi a idêntica discussão relativamente à Assembleia Municipal, o PSD teve uma atitude muito ativa na reivindicação dessa possibilidade de transmissão das reuniões ou das sessões da Assembleia Municipal, algo que, presumo eu, não irá acontecer agora com as reuniões da Câmara Municipal, até porque Domingos Bragança não se opôs, quando esse assunto foi debatido na Câmara Municipal, disse apenas que gostava de conhecer outros exemplos que acontecem no país para poder tomar uma decisão. Bem, obrigado António, cumprimentar todas e todos os nossos ouvintes e aqueles que nos veem através das redes sociais e aqui, obviamente, os meus dois colegas de painel. Em relação a essa questão, aliás, é o PSD que tem tido uma postura muito ativa nas reuniões de Câmara, reivindicando que as mesmas sejam transmitidas digitalmente, se é em direto, se fica arquivado online. O que o PSD pretende, e o vereador Ricardo Araújo já falou sobre isso, fez agora um ano, voltou a falar na penúltima reunião de Câmara, como o António disse, e tem reivindicado, o PSD tem reivindicado a transmissão das assembleias digitalmente. Eu lembro-me, ainda era jovem, ainda sou bastante jovem, mas já foi há algum tempo, que quando as assembleias municipais não eram transmitidas online, ou seja, no mandato anterior, creio que foi só neste que começou, que ficaram, o regimento entrou em funções, a JSD ia até para a porta da Assembleia Municipal transmitir aquilo em direto no Facebook. Isso não vai acontecer, creio eu, com as reuniões de Câmara. Mas o Sr. Presidente da Câmara tem aqui um bom ponto, que é conhecer outros exemplos. Eu aqui vou ter a imodéstia, diga-se, de ir buscar pareceres, por exemplo, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CNPD, relativamente à transmissão das reuniões dos órgãos executivos dos municípios. E é muito claro, se a reunião for gravada e transmitida, apenas as intervenções, ou seja, o presidente da ordem do dia e a ordem do dia dos eleitos, estes mesmos, eu e quem é vereador, dá consentimento, quando assume essa função, para a transmissão da sua imagem. Ou seja, o que a CNPD diz é que isto tem que ter um consentimento. Do público, eu acho difícil que seja... Nós não vamos perguntar a uma pessoa que se inscreveu para falar se dá consentimento. Poderia ser feito, mas acho que era mais rebuscada a logística. Mas o que pode ser feito, e já é feito, creio eu, não quero cometer inconfidências, mas eu creio que elas já são gravadas. Tenho uma mesa adjacente à mesa dos vereadores, onde me parece que no final das reuniões de Câmara se ligam e desligam microfones, câmaras e etc. O que me parece é que a reunião pode ser gravada e transmitida quando os eleitos estão a intervir e depois o público talvez não seja, mas aí a resposta é diretamente do Presidente ou de algum vereador com pelouros. Portanto, o PSD vai reivindicar como tem reivindicado. As orientações nacionais, foi aprovado um projeto de lei da Iniciativa Liberal há 2 meses, precisamente para trabalhar esta questão e, deixando uma achazinha, para também não ser muito longo, para o tema que vem a seguir, não deixa de ser esquisito que estudemos videovigilância nas ruas e depois a transmissão das reuniões de Câmara seja um problema de todo tamanho. Francisco Teixeira, que vantagens e que inconvenientes é que vês na eventual transmissão? Se é que vês vantagens e inconvenientes. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, ao Torquato, ao Eduardo, ao António, às pessoas presentes deste lado e do outro lado do ecrã. Eu só vejo vantagens, eu não consigo ver nenhum inconvenientes. Nem sequer a questão do público, para mim, é problemática. Primeiro, os cidadãos em geral não têm facilidade em ir às reuniões de Câmara, como é óbvio. Não é? As reuniões de Câmara têm que ser em algum dia da semana, são num dia em que as pessoas normalmente trabalham, e sendo num dia em que normalmente trabalham, são circunstâncias especiais, organizando a sua vida, que as pessoas podem ir assistir às reuniões de Câmara. Muitas vezes, quando têm interesses próprios, não é, em debate, interesses particulares, e querem ir à reunião de Câmara ou ouvir, ou, em alguns casos acontece, embora talvez menos do que seria desejável, intervir, inclusive, sobre os assuntos que acha conveniente no final das reuniões de Câmara. Mas a maior parte das pessoas não pode ir às reuniões. E a possibilidade de poder assistir às reuniões dos seus eleitos à distância, num telemóvel, é de excepcional utilidade. Quer dizer, as pessoas ficam a saber o que se passa, ficam a conhecer e a saber o que as pessoas dizem, como dizem, começam
permite-lhes pormenorizar aquilo que se passa nas reuniões de Câmara, para além do processo de mediatização social. Não que o processo da comunicação social, enquanto processo de mediatização, seja desnecessário, não, continua e continuará a ser necessário, enfim, porque a comunicação social não transmite, ou tendencialmente não deveria transmitir só a informação, deveria contextualizá-la, trabalhá-la. E, portanto, a comunicação social continua a ser essencial, mas aquela informação direta, o que foi aprovado, o que não foi aprovado, como se disse, o que se disse em concreto, as pessoas poderiam, obviamente, ter acesso diretamente a isso, em casa, no intervalo do trabalho, num telemóvel, fosse onde fosse. Ou até, como no caso da Assembleia Municipal, posteriormente. Ou até posteriormente. Eu não vejo nenhum inconveniente que aquilo fique gravado e fique disponível durante 2, 3 meses, meio ano, um ano, o que for, que fique gravado nos servidores da Câmara, de maneira a que as pessoas, os cidadãos em geral, e aqueles cidadãos, em particular, mais interessados, ou por razões profissionais ou por razões pessoais, possam assistir às reuniões de Câmara. Eu acho isto de uma excepcional utilidade. Eu até devo confessar que nem sei, que não percebo esta incongruência entre a transmissão em direto, e presumo que a gravação das reuniões da Assembleia, e a não transmissão em direto nem gravação das reuniões de Câmara. Portanto, não percebo sequer porque é que se faz de um lado e não se faz do outro. E aqui o direito à imagem não se coloca, não é? Porque, por definição, as pessoas públicas têm um direito à imagem muito mais comprimido, não é? A reserva da imagem individual, no caso os políticos, tirando aquilo que é do domínio estrito da sua vida privada, é praticamente inexistente, por definição. Ele referia-se mais à eventual participação dos cidadãos. Pois, mas eu ainda não tinha chegado aí. Mas quanto aos políticos, um político, por definição, quando é eleito, sabe, e tem que assumir isso, e se não sabe é tolo, de que aquilo que ele diz e a sua imagem tem que ser públicas e tem que ser publicadas e publicáveis naquilo que diz respeito à sua vida pública, não, obviamente, naquilo que diz respeito à sua vida privada, embora por vezes as fronteiras também tenham aí algumas complexidades, mas não vamos falar dos casos de fronteira. Quanto às questões dos cidadãos que simplesmente assistam, ou que queiram participar nas reuniões de Câmara, eu também não vejo que isso seja problemático. Nem vejo que, enfim, teríamos que ver o direito em sentido estrito, ouvir a opinião da Comissão Nacional de Proteção de Dados em sentido estrito, enfim, mas eu permito-me fazer um juízo sobre isso. E o juízo é este: sendo as reuniões de Câmara e os assuntos das reuniões de Câmara assuntos públicos, se as pessoas vão falar à reunião de Câmara, o seu assunto é público. Se é público, não lhe diz respeito só a si. Portanto, nesse momento estrito, o cidadão que quer falar na reunião de Câmara está a prescindir automaticamente do direito à reserva da sua imagem individual. Porque a reunião de Câmara é pública e a sua intervenção é pública e não podemos fazer numa reunião pública um bocadinho ali privado porque diz respeito àquele cidadão especial. Não me parece que isso seja aceitável. Enfim, teremos que ver o direito em sentido estrito. Mas independentemente das questões normativas, não me parece que isto faça muito sentido. Essa sua reflexão faz todo sentido e eu gostava de ouvir os colegas de debate sobre esta reflexão que Francisco Teixeira está a fazer, precisamente o trocado que há pouco levantava algumas objeções à eventual transmissão da intervenção do público. Mas face a esta reflexão de Francisco Teixeira, mantém? Não, a reflexão de Francisco Teixeira faz todo sentido, só que eu, se coloco algumas reservas, é assim, não ponho na mesma esfera, digamos, os políticos eleitos e o público em geral. Pronto, e aí há já uma diferença. E há outra questão. Eu tive 2 ou 3 exemplos enquanto fui vereador, eu fui vereador há cerca de 6 ou 7 anos, e tive 2 exemplos de participação do público em que depois familiares tiveram que ir pedir aos órgãos de comunicação social para apagar as imagens, porque de facto eram imagens que não eram muito boas de ver. E, portanto, essa reserva eu penso que pode, mas isso para mim, naturalmente, se a pessoa disser que sim, que quer ser, só coloquei esta questão, se poderia eventualmente perguntar à pessoa se ela queria ou não que fosse gravada a sua imagem. Sim, Eduardo. Não, aqui estava a dizer que o que se põe já se requisita que o público se inscreva de antemão e envie as suas perguntas.
para o Presidente da Câmara, recolher informação, etc, etc. Nada impede que tenha um formulário de conformidade e que faça o cidadão aceitar a transmissão da sua pergunta na reunião de Câmara. Ou seja, a questão, eu concordo com o Trocato e com o Francisco, e aqui em específico confluo no meio dos dois, que é, eu concordo que a questão do público é a mais crucial de todas, o resto está totalmente ultrapassável, mas que também é ultrapassável uma vez que o público não chega lá e não aparece e não faz perguntas ali no momento, ou seja, as pessoas inscrevem-se e têm que estar conscientes e aceitarem, não é darem o consentimento também, mas aceitarem que a sua imagem seja transmitida e armazenada, porque isso depois também é outra questão. Assim sendo, meus senhores, creio que... Eu tenho dúvidas, eu continuo a ter dúvidas. Eu acho que está resolvida a questão dos políticos propriamente dita, entre nós, pelo menos, mas quanto ao público, e tirando as questões de direito em sentido estrito, que eu não estudei, não é? E, portanto, se usa muito agora dizer nenhum de nós é jurista. Sim, mas para mim não é relevante. Isso é conversa, perdoar-me, isso é conversa de treta, porque os não juristas também sabem interpretar a lei. Mas ultimamente tem sido eu sei que sim, mas isso é um bordão para tirar para canto, normalmente. Normalmente é um bordão para tirar para canto, não é? Porque nós sabemos ler, não é? E há coisas óbvias e outras menos óbvias, mas das óbvias também sabemos ler. Vamos ver, quando um cidadão vai a uma reunião de Câmara que é pública, ele assume, a priori, tem que assumir que, aliás, não tem que assumir, quer dizer, se ele faz uma intervenção numa reunião de Câmara pública, o seu assunto tem que ser público. Quer dizer, não pode haver uma reunião pública para as intervenções dos políticos e privada para as intervenções dos cidadãos. Porque também estão lá as outras pessoas a assistir, não é? Porque as pessoas podem simplesmente à reunião de Câmara assistir, sem sequer fazer perguntas. E eu percebo, porque aqui o Ricardo Araújo Pereira, há uns tempos, mostrou nos programas deles umas intervenções do público ridículas, não é? Assim, um bocado grotescas, em que as pessoas fazem figuras tristes. Bom, mas os cidadãos têm que assumir também as suas responsabilidades. Eu sou completamente a favor da possibilidade e da necessidade de ter espaços para a intervenção da cidadania direta. Bom, mas os cidadãos não podem para lá dizer os disparates que lhes apetece sem esperarem o troco dos próprios políticos. E, portanto, têm que assumir essa responsabilidade de que se vão para lá dizer disparates e fazer figuras tristes, são figuras tristes em público e, portanto, têm que assumir a dignidade do local e a dignidade do sítio. Independentemente das circunstâncias individuais, nós podemos ter sempre algum respeito, consideração pela figura mais ou menos, como é que eu ia dizer, mais ou menos elegante que algum cidadão faça, podemos ter, enfim, cuidado com isso, mas os cidadãos têm que assumir também a sua responsabilidade de cidadania, a responsabilidade pública. Se têm medo de fazer figuras menos elegantes e depois têm medo de ser vistos, paciência, preparem-se melhor, então não vão. É a minha opinião. Mas, senhores, aqui neste debate, vocês não representam partidos, representam-se a vocês mesmos, mas obviamente que todos sabemos as áreas políticas em que se situam. Assim sendo, é de prever que vamos ter rapidamente reuniões da Câmara Municipal transmitidas online, que achas, Trocato? Eu penso que sim. Eu acho que não há estas questões que se colocamos aqui são questões relativamente fáceis de resolver e penso que não há qualquer impedimento para isso e penso até que é uma questão que é importante porque eu, por exemplo, tenho dificuldade em saber quais são os pontos da ordem de trabalhos de uma reunião de Câmara, agora, na situação de cidadão, não vereador, e, portanto, eu gosto de acompanhar e, portanto, eu preciso saber, ter informação, e nem sempre essa informação nos chega, e, portanto, faz todo sentido que as reuniões de Câmara sendo públicas e trabalhando eu normalmente o horário quando as reuniões se fazem, faz todo sentido que as reuniões online nos permitam ter acesso àquilo que é discutido nas reuniões de Câmara. Eduardo Fernandes, sabendo a posição do PSD, obviamente que Eduardo Fernandes também. Obviamente favorável. O Trocato fez aqui um exercício, outra vez tivemos de paternidade. Eu aqui vou assumir a minha paternidade, ou seja, a paternidade do PSD em relação a esta proposta e à da Assembleia Municipal, e o nosso ativismo é pelo sim para que estas reuniões sejam transmitidas por tudo o que já disseram aqui e, acima de tudo, isto que foi discutido, para que nós possamos chegar ao cidadão comum, digamos assim, possamos dizer, pode consultar aqui, pode consultar ali, foi assim, isto é tudo mais fácil do que propriamente o que acontece agora. Francisco, obviamente, foste bem claro logo na tua intervenção inicial. Eu acho que não há nenhuma razão para as reuniões de Câmara não serem transmitidas na internet. Não percebo porque não será.
Ora bem, no que toca à transmissão das reuniões da Câmara Municipal online, há aqui unanimidade no painel do Guimarães em debate. Ora, não tenho tanta certeza sobre o próximo tema que o painel resolveu aqui trazer, que tem a ver com a videovigilância em algumas ruas da cidade. Lembro então que na penúltima reunião da Câmara Municipal de Guimarães, ao discutir-se o ponto 8º, que era o Regulamento Municipal, o início do procedimento para a alteração do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Guimarães, Domingos Bragança lembrou que se devia começar a pensar em ter algumas ruas da cidade com videovigilância. E depois foi-se mais longe ao saber-se que há 3 cidades do Minho, nomeadamente Guimarães, Famalicão e Braga, que estão a trabalhar esse objetivo, inclusive com o comando distrital da PSP. Ora, este é um assunto que, como disse, provavelmente não recolherá unanimidade aqui do painel, mas isso já veremos a seguir, porque Torquato Ribeiro, videovigilância, sim ou não? E sei que a pergunta é muito redutora, apenas nestes termos. Naturalmente que não. Naturalmente que não. Eu trago aqui alguma memória sobre esta matéria. Esta questão foi colocada pela primeira vez, era presidente do António Magalhães, em 1997. Nessa altura, Como o tempo passa. Exatamente. O problema da e desta vez já não foi o PSD. O problema da videovigilância fica já também a paternidade aqui garantida. A primeira vez que se falou, e qual era o argumento? O argumento era a defesa patrimonial. Era para Santiago e Oliveira que estavam a ser sujas, enfim, pintado, pronto, tinha ali algumas anormalidades. O que é certo é que nessa altura houve um abaixo-assinado que percorreu, digamos, a sociedade civil mais ativa, e esse abaixo-assinado fez com que não fosse para a frente, porque não havia, digamos, de concreto, nada justificava que se colocasse a videovigilância por esse mesmo facto. Neste abaixo-assinado contra a videovigilância estava o Joaquim Cosme, que era do CDS, estava o Alves Pinto, que era do PSD, estava o Santos Simões, que era do MDP-CD, mas na altura já não havia o MDP-CD, estava a Ana Amélia Guimarães e o Hélder Rocha, e entre outros. Estavam mais. E parece-me até que estava alguém que hoje é vereador e não é pelo PS. E, portanto, essa baixa-assinado... Isto é para o Eduardo. Este abaixo-assinado, portanto, não teve consequência. Passado uns tempos... Na altura teve consequência. Teve consequência negativa em relação à intenção de o instalar. Sim, exatamente. Agradeço a correção. Em 2015, volta à carga. Há dois casos concretos. Um deles foi no Largo João Franco, encontrado um homem morto que, aparentemente, logo nas primeiras notícias, tinha levado com um ferro na cabeça e por aí fora. E uma senhora ou alguém tinha sido assaltado no castelo. E veio novamente esta questão da videovigilância. E o que é certo é que, se em 1997 o caso se resolveu entregando esta questão à arquiteta Alexandra Gesta, que era na altura responsável pelo GTL. Eu não sei se já não era GTL, mas era o equivalente do GTL. Para fazer uma comissão para apurar ou para estudar a necessidade ou não da instalação deste equipamento. Nós ainda estamos à espera desse estudo de mercado, mas o que é certo é que em 2015, mais uma vez, pela existência destes 2 casos, depois demonstrou-se que o caso de Largo João Franco foi o senhor que caiu parece que quis cair e tal, e a coisa tornou a esmorecer. Ou seja, há sempre um caso ou outro que despoleta esta necessidade da videovigilância. E que depois, conforme, digamos, as maiorias que existam ou não, se vai fazendo caminho. Na altura, teve alguma importância, a própria estava em questão também aquela questão da privacidade, dos dados, etc. E, portanto, não parece que tivesse grande êxito. E pronto, chegamos agora ao ponto atual. Atualmente está-se a pensar novamente a videovigilância. Curiosamente, se na altura tínhamos 2 elementos, e no primeiro tínhamos o património, e depois foram dois incidentes, curiosamente, fala-se agora na videovigilância e na grande necessidade da videovigilância quando o Comando Distrital
de Braga, da PSP, diz que a criminalidade grave e violenta desceu 33% em 2022. Isto comparado com 2019, antes da pandemia. Porque na pandemia, todos sabemos, toda a gente ficou praticamente em casa e não havia grande violência. E que os crimes praticados contra as pessoas diminuíram 8%. E os crimes de roubo e furto diminuíram 44% e 3%, respectivamente. Ou seja, a criminalidade, neste momento, neste ano, não está, de forma alguma, ou o aumento da criminalidade, que é exatamente o contrário, não está a contribuir para aqueles que defendem a videovigilância, porque nada o justifica. Pastor Gato, não admite que eventualmente nesses números eles estejam de alguma forma desfocados porque, não digo a grande violência, mas a pequena violência, o pequeno furto, muitas vezes não é participado das autoridades porque isso traz, enfim, complicações, trabalhos aos cidadãos e preferem muitas vezes suportar isso e não comunicar. Naturalmente que poderá haver, mas assim, nós trabalhamos com os números que existem. Obviamente, e, portanto, o que eu quero dizer é que não há nada neste momento que justifique que os cidadãos tenham que estar a ser vigiados na praça pública por causa de coisas que não existem. Por causa de uma matéria que não está neste momento na agenda. Está na agenda política, parece-me que há dinheiro para o equipamento, e como há dinheiro para o equipamento, então vamos ter que gastar o dinheiro no equipamento. Mas não parece que haja necessidade de instalar o equipamento. Nós não temos que viver numa sociedade policial. Aliás, um dos grandes panfletos que Portugal tem é que Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Um dos países mais seguros do mundo. Um dos panfletos que temos aqui para Guimarães é que Guimarães é uma das cidades muito mais seguras também do... Mas então há aqui um contrassenso entre esse Naturalmente, discurso não percebo. O que eu não percebo é esta preocupação securitária em relação a uma matéria que nada justifica para isso. Eduardo Fernandes, em 2015 o Eduardo Fernandes não era o vereador que subscreveu, obviamente. Mas como é que olha para esta questão? Aliás, antes, se me permite, eu em 1997 estava a nascer. Muito bem. E em 2015, é só fazer as contas. Em 2015 estava a entrar na faculdade, portanto, Então, não foste tu. o meu percurso é aqui um bocadinho incipiente deste nível. Mas eu tenho uma opinião muito própria em relação a isto. Eu não, fazendo uma análise e conhecendo mais ou menos as questões da videovigilância, eu sei que houve um município em Portugal que fez um pedido de parecer à CNPD, que foi Sintra, para a instalação de 144 câmaras de videovigilância, precisamente em 3 ou 4 freguesias, que foi recusado. E é recusado porquê? Porque há o princípio da proporcionalidade. Isto, para quem nos ouve e para quem nos vê, o que é que interessa aqui? É perceber se há relevância, se há matéria relevante para que se possa sequer propor a videovigilância. Isto é o que é. Há crimes de grande violência, crimes de índole muito grave. Sabemos que houve uma possível, e isto aqui é sempre hipoteticamente, violação ali no centro histórico recentemente, foi noticiado, enfim. Sabemos que se calhar há pequenos delitos, sabemos isso tudo. Agora, a realidade é que eu não nascia, digamos assim, em 97, é que o centro histórico, por exemplo, estamos a falar de outras ruas, mas o centro histórico de lá para cá teve uma evolução que eu acho que todos conseguimos reconhecer a vários níveis, desde do próprio comércio, o próprio ambiente do centro histórico foi melhorado. Enfim, no que diz respeito à vandalização do património, é uma técnica que foi muito conhecida, que creio que não tenho a certeza e não quero aqui, enfim, mentir, digamos assim, mas que o António Magalhães falou na altura em relação aos grafites, que era uma coisa que se usava em Nova Iorque, que era a rápida reação, ou seja, havia um grafite, havia uma equipa que ia pintar e lavar de imediato, de forma a desincentivar e aquele género de arte de rua ser logo dissolvido. E, portanto, a posição do PSD em relação à videovigilância, creio que terá que ir, e eu falo por mim, que ainda não falava em 1997, okay? Não estou a falar por ninguém, falo por mim. Nem tampouco em nome ou com propriedade falar pelo PSD. Só falas a partir do momento que assumiste a responsabilidade no PSD. É a partir daí o passado do PSD, é o teu. Obviamente, não, mas eu não estou a falar em relação à videovigilância hoje, ao que se discute hoje. Não estou a falar ao passado, nem coisas do género. E creio que ninguém no passado, no PSD, que nessa altura tivesse em funções, poderia vir a estar, ou já tinha estado, tenha falado diretamente a favor ou Eduardo, sim ou não?
Eu tenho uma opinião que nem é sim, nem é não. E a propriedade é esta. Não há nenhum município em Portugal que tenha videovigilância. Há cidades no mundo que têm videovigilância. Todos nós conhecemos Londres e outras, principalmente na Ásia e também no Médio Oriente. Eu acho que em Portugal... Mas são outros contextos culturais também. Totalmente. Eu acho que em Portugal é difícil haver um contexto e a minha opinião é, e aqui nem é tendencialmente não. Francisco Teixeira, é para conhecer a tua opinião, para quem segue os teus escritos e as tuas tomadas de posição. Bom, eu, antes de mais nada, queria dizer o seguinte. Eu não ouvi o Presidente da Câmara dizer que ia instalar a videovigilância em Guimarães. O Sr. Presidente da Câmara disse que se deveria, era conveniente começar-se a pensar nisso. Pronto, exatamente. É diferente de dizer que se vai instalar a videovigilância em Guimarães. É uma questão semântica. Que ele tinha dito portanto, pensar nisso, eu acho que é absolutamente essencial pensar nisso. Eu acho que se deve pensar... E já têm sido feitas conversas, tem havido diálogo com o Comando Distrital da PSP de Braga. E acho que se deve pensar, e acho que pensando no assunto, não há, de facto, neste momento, razões que justifiquem a instalação de videovigilância em Guimarães, como não havia em 97, como não havia em 2015. Em 97 não foi o atestado médico. O abaixo-assinado que travou a videovigilância. O que travou em 1997 a videovigilância foi o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da altura, que disse que não havia enquadramento legal, nem havia garantia dos direitos, da salvaguarda dos direitos dos cidadãos para a instalação de um processo de videovigilância. E havendo vazio legal e não havendo garantia da proteção dos direitos à imagem, à privacidade dos cidadãos, desaconselhava em absoluto a instalação da videovigilância em Guimarães. E foi isso que, na verdade, impediu, em princípio, não é? Impediu a instalação da videovigilância. Nem toda a gente terá este dado, mas foi isto que ocorreu. Mas esse parecer existe. Eu tenho conhecimento disso. Esse parecer existe. E foi enviado à Câmara. Mas na altura estava em emergência aí uma coisa chamada Conselho Municipal da Juventude, que teve uma ação muito importante, que estava ainda embrionária, e também teve uma ação muito importante, nomeadamente pelo Carlos Vasconcelos. Trocato, esse parecer existe, está nos arquivos da Câmara Municipal de Guimarães, basta lá e consultá-lo, e não foi a Câmara que o pediu, deve dizer-se, já agora, não é? Portanto, não vinha ver quem é que o pediu já agora, para saber como é que esse processo se desenvolveu. De facto, um sistema de videovigilância, imaginemos que é no centro histórico, ou, que seria ainda pior, no espaço classificado, assumindo que pode vir a ser classificada a zona de Couros, até a Rua Dom João I, significa e implica sempre um constrangimento dos direitos individuais dos cidadãos. O direito à privacidade, o direito à imagem, porque vigia objetivamente os cidadãos. Vê por onde é que eles vão, vê de onde é que eles vêm, vê onde é que eles entram, vê com quem é que eles conversam, quanto tempo é que eles estão e onde estão, e esses dados coligidos, observados, significam um constrangimento à sua liberdade. Isso se esses dados estiverem disponíveis em más mãos, digamos. Não, é sempre. Não. São sempre. É sempre uma coação, sempre um constrangimento. Na mão da polícia, por exemplo. Há um constrangimento na mesma, porque a polícia não tem nada, digo eu, que ter dados sobre por onde eu ando, ou deixo de andar, com quem converso, ou deixo de conversar, a não ser que a polícia tenha razões para crer que eu estou a cometer um crime. E, portanto, se um juiz ou um procurador, em certas circunstâncias, autorizar que eu seja vigiado, a polícia tem o direito de constranger a minha liberdade. Porque há uma suspeita legítima, ou fundada, razoável, de que eu estou a cometer um crime. Agora, se eu sou um cidadão que não há nenhuma razão para que pensem que eu estou a cometer um crime, eu ter os meus dados pessoais, por onde eu passo, com quem falo, onde fico, onde eu entro, a que horas saio,
coligidos, ainda que seja na polícia, isso significa um constrangimento à minha liberdade. Porque a polícia, por definição, constrange a nossa liberdade. A questão é se a constrange segundo meios legais ou segundo meios ilegais, se mesmo sendo segundo os meios legais, se a constrange de modo proporcional aos perigos que estão em causa. E aqui já foi abordada a questão. A questão é, há proporcionalidade na restrição dos direitos individuais dos cidadãos de Guimarães e outras pessoas que cá venham. Há proporcionalidade entre esse constrangimento e os problemas de segurança que existam, por exemplo, no centro histórico? A mim parece-me que não. Quer dizer, eu não sou um homem da noite, como se costuma dizer, passo pela noite de vez em quando, apenas, mas não parece que haja um problema de segurança no centro histórico de Guimarães, já não digo outros sítios. Não há um problema de segurança, há um problema de barulho, há um problema de algum constrangimento social, claro que existe, e para isso tem que haver regulamentos, mas não há um problema global de segurança. Não há de segurança das pessoas, não há de segurança dos bens. Eu não ouço falar de assaltos em massa, ou de modo significativo, ou sistemático, no centro histórico de Guimarães. Às vezes invoca-se um acontecimento daqui a um ano ou dois, esse raid de uns adeptos. Nada impede. Nada impede o raid. Esse tipo de raids não são impedidos, nem são resolvidos, nem se impede os seguintes por videovigilância. São conjuntos de indivíduos que, aliás, querem ficar na videovigilância. Quer dizer, portanto, o objetivo deles é visibilizarem-se, não querem esconder-se. E, portanto, eu acho que não há proporcionalidade. Quer dizer, há videovigilância nos bancos, na entrada dos bancos. Talvez haja proporcionalidade, porque o banco é um sítio, por definição, enfim, passa a expressão perigoso, tem lá dinheiro. E, portanto, talvez, em certas zonas dos metros, em que são um pouco escondidas, há proporcionalidade em limitar o direito à imagem das pessoas e o direito a saber-se para onde é que as pessoas andam. Como salvaguarda, ou seja, limita-se a liberdade para salvaguardar a segurança. Agora, no centro histórico de Guimarães existe um problema grave de segurança dos bens, das pessoas, do património. Não tenho nenhum dado, pessoalmente não conheço nenhum dado que aponte para aí, e os dados que tenho são aqueles que o Turcato já referiu, que são o de que globalmente a criminalidade até parece que está a descer. Eu espero que nada disto tenha a ver com uma intervenção histriónica do Sr. Presidente da Junta de Freguesias da cidade, aqui há uns tempos na Assembleia Municipal de Guimarães, do PSD, que queria, no fundo, fechar o centro histórico, ironizando, às 10 horas da noite, não é? Porque acha que aquilo é tudo um bando de rufias que estão a destruir o centro histórico, falando de sexo ao vivo, falando de barulho infame. Espero que não tenha nada a ver com isto, porque nós precisamos de um centro histórico vivo, de um centro histórico onde as pessoas se sintam libertadas. Se um dia passar a haver um problema de criminalidade no centro histórico, provavelmente teremos que olhar para isto. Mas a mim parece-me que não há. Parece-me que a melhor maneira, e assim termino, de resolver alguns medos no centro histórico, eu costumo dizer isto, vamos já ver. A esquadra da PSP de Guimarães fica a 300 metros do centro histórico. Não é? Bastava ter 2 ou 3 polícias das 10 da noite às 2 da manhã no centro histórico para ficarem resolvidos alguns eventuais problemas. Alguns eventuais problemas de segurança no centro histórico. Estava o assunto resolvido. Não sei porque é que se há de constranger no imediato, neste momento, não sei porque é que se há de constranger e limitar a liberdade das pessoas, o direito a não serem vigiadas, sem que haja algo que impeça, que justifique esse constrangimento. Sinceramente, não sei. Eu espero que depois de pensar, isso não ocorra nas atuais circunstâncias, daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, enfim, logo se verá. Mas mesmo tu dizendo que não sabes o que é que leva a isso, eu convoco o teu papel de comentador para... Qual é a explicação que encontras para que este assunto seja agora vivido e, sobretudo, lembrado pelo Sr. Presidente da Câmara? E veja-se, por exemplo, em declarações ao Diário do Minho, em que ele dá uma extensa declaração ao Diário do Minho sobre este assunto. Não, eu acho que é parte do que o Turcato diz e é outra parte. Quer dizer, se nós temos a Câmara de Famalicão, a Câmara de Braga, com este projeto, eu penso que há aqui a tentativa... Talvez haja a tentativa de substituir a carência de recursos humanos por carências de videovigilância na prevenção do crime. Eu acho isto um erro.
Assim, como temos poucos polícias, como não nos podemos pagar o que eles merecem, pomos um sistema de videovigilância que é mais barato e cria menos problemas, não cria problemas sindicais, etc. Talvez seja isso, mas sinceramente, tirando isso, e admito que seja isso, eu não vejo qual é o problema, porque, enfim, não conheço tão bem Braga e Famalicão como Guimarães, mas conheço relativamente bem, como a maior parte de nós conhecemos, e nem sequer em Braga e Famalicão eu vejo que hajam graves problemas de criminalidade, de vez em quando há criminalidade, claro que há, que justifiquem um sistema de videovigilância global. Turcato Ribeiro e Eduardo Fernandes, uma última intervenção sobre este assunto também? Não, é um pouco para repisar aquilo que o Francisco disse, uma parte que disse que eu concordo, aliás, concordo com muito daquilo que ele disse e, naturalmente, eu já sabia que estaríamos mais ou menos de acordo em relação a esta matéria. De facto, o que está aqui em causa é a falta de meios humanos, da polícia, das forças de segurança, porque as forças de segurança é que impedem a violência. As câmaras não impedem a violência. Digamos, é um elemento dissuasor, mas não impede a violência. Se ela tiver que existir, existe. Depois podemos, eventualmente, identificar melhor os protagonistas. Mas não impede a violência. E como não impede a violência, o que impede a violência é, de facto, alguma, digamos, inspeção noturna pela própria polícia nos locais de diversão da cidade. E isso, de facto, nós temos falta disso. E, portanto, como disse o Francisco, e bem, o que se tem é que aumentar, digamos, a capacidade da polícia a fazer uma intervenção nesses espaços e, ao contrário de nós ficarmos privados da nossa liberdade, não é? Pela falta de polícia. Porque acho que isso é inadmissível. Eduardo Fernandes, última intervenção sobre isto? A concordar com isto da polícia, que acho que é sempre a primeira medida e que é mais proporcional neste momento, eu creio que a questão da videovigilância poderá-se colocar apenas num sentido, e para trazer se calhar aqui um dado novo à reflexão, que é a criminalidade de forma global está a diminuir, mas a criminalidade sobre o género feminino está a aumentar. E estas questões aqui, das partes mais escondidas, do centro histórico e de algumas ruas, e era o que eu pensava quando fiz a minha intervenção inicial, é que nós temos de ter muita atenção que as mulheres sentem-se inseguras a andar na rua a determinadas horas da noite. É uma realidade. Já não conseguimos fugir dela. E como disse, os dados sobre a criminalidade sobre mulheres aumentaram e aumentam todos os anos. E a única coisa que nós podemos questionar é se este crime sobre o género feminino, seja um crime de género, sexual ou de outro tipo, tiver aqui mais expressão, nós temos que, tendo em conta esse dado, pensar sobre isto. Eu penso, só se me permite, há aqui um dado importante. A criminalidade diminuiu e depois tivemos a pandemia. Na pandemia aumentou a criminalidade sobre as mulheres. E não passa pela cabeça de ninguém colocar uma câmara de filmar dentro de cada casa dos portugueses para não haver... Não é? Quer dizer, o processo tem que ser diferente. Já não tem proporcionalidade. Mas o que mais vale a ver? Este dado do Eduardo, eu não concordo com este cruzamento do Eduardo, mas chama a atenção de uma coisa importante, até me diz pessoalmente, porque, e revelo aqui, quer dizer, eu acho que a questão que se coloca para a videovigilância, para a criminalidade sobre as mulheres é igual para a criminalidade sobre os homens, é exatamente igual. Quer dizer, se tivermos polícias, tivemos uma brigada ou duas, ou lá como é que se chama, de polícias fisicamente presentes nos centros. O nosso centro histórico é pequeníssimo. O nosso centro histórico não tem nenhuma comparação com Porto ou com Santiago de Compostela. Quer dizer, é uma coisa mínima que vai-se de uma ponta à outra em 10 minutos. Quer dizer, 10 minutos, vai-se de Couros à Colina Sagrada em 10 minutos ou em 15 minutos. Quer dizer, portanto, eu não percebo, eu acho que há aqui mesmo a tentativa de poupar. E acho que é um erro poupar nisto. E isto tanto vale para a criminalidade sobre as pessoas em geral como sobre as mulheres. Embora, de facto, eu tenho a sensação de que há uma insegurança crescente das mulheres no espaço público. Tenho isso, não porque tenha dados ou inquérito, mas tenho dados empíricos de pessoas que fazem chegar isso. De alunas minhas, tenho esse dado. E uma coisa que me chocou muito foi algo que assisti ontem, mais exatamente, que foi exatamente ver 3 jovens a assediar na rua uma jovem rapariga que me obrigou a intervir e a dizer que chamava imediatamente a polícia se os tipos não saíssem imediatamente dali. Uma jovem rapariga de 18 anos, 19 anos. E tenho também as minhas alunas que de facto me falam disso. E esse é um problema. Mas esse problema só se resolve. Pessoas que assediam mulheres ou jovens raparigas
Não se resolve com a videovigilância. Só se resolve com a vigilância presencial dos agentes. E, de facto, há um problema com a falta de agentes em Guimarães, e parece que no país, mas em Guimarães há, porque muito recentemente, estou-me a recordar agora, houve um comunicado qualquer da Associação Sindical da PSP, relativamente a Guimarães, justamente, dizendo que há falta de agentes. E nós precisamos de agentes e precisamos de lhes pagar melhor, porque enquanto não pagamos melhor aos agentes da PSP, que são talvez dos funcionários públicos, com piores salários e com funções mais degradadas pelos baixíssimos salários que têm, provavelmente não teremos mais agentes da PSP. No Guimarães em Debate nunca temos nenhum tema por fechado, voltaremos a ele sempre que se justificar, porque, por agora, eu queria perguntar ao painel o que é que nós devíamos ter falado, o que é que vocês querem ainda lembrar que quem chega deve estar atento. Eduardo Fernandes, para onde é que vai o seu olhar de hoje? O meu olhar de hoje vai aqui para um livro do Manuel Clemente, que acabei de ler, é o mais recente dele. É um autor da minha geração, diga-se assim, um jovem autor, que escreve um bocadinho sobre os anseios desta nova geração. Ele que andou pelo mundo, esteve em Cabo Verde, esteve em Nova Iorque, é lisboeta, e portanto que aconselho vivamente a lerem. É sobre alguém que anda com a casa às costas, como esta geração mais jovem tem andado, e das dificuldades e dos pensamentos que nos assombram no dia-a-dia e que muitas vezes nos impedem e nos provocam alguma incapacidade de avançar, dado à posição social que muitas vezes temos. Isto é algo rebuscado, mas que lendo nós conseguimos perceber melhor. Trocota Ribeiro, e o que é que gostava de falar que não foi falado? Eu trago aqui um caso que aconteceu, um facto, a comemoração do 100º aniversário da Estância Turística da Penha, no passado domingo, em que esteve aqui o Ministro da Administração Interna, o Luís Carneiro, e onde foi focado um tema que é importante para a Irmandade da Penha, que é a atual gestora daquele espaço verde, em que pretende alterar o PDM, porque no último PDM a sua área de classificação foi alterada. Aquilo era uma área social e passou a ser uma área rural. A área rural vem impedir que a própria Irmandade possa fazer uma requalificação do edificado já. Não é novo edificado, mas sim requalificar o existente. Porque eu lembro, temos ali um hotel que está completamente decadente, e eles pretendem alterar, digamos, este estado de coisas, pretendem alterar também alguma decadência em alguma construção externa à taberna do Ermitão, e umas pequenas casas de banho que existem junto ao santuário. E, portanto, naturalmente só é possível se de facto houver uma alteração no próximo PDM para novamente a área social. E isso foi pedido pelo juiz da Irmandade, o Sr. Roriz Mendes, que de facto é um amante da Penha, é um homem que tem dado provas de capacidade de trabalho e, portanto, tem a Penha ali, como se costuma dizer, num brinco. E, portanto, eu trago este caso porque penso que é uma forma de também trazer a público, mais uma vez, porque isto já foi documentado e publicado, mas, acima de tudo, eu penso que todos nós temos o dever de fazer tudo o que for possível para que a Penha possa ser recuperada. E Francisco Teixeira, o que é que ainda queres falar? Eu é apenas uma sugestão. No próximo domingo, no auditório da Universidade de Minho, às 6 horas da tarde, a Banda Musical de Pavidém vai fazer um espetáculo comemorando o dia 10 de junho, será no dia 11 de junho, às 6 da tarde, mas irá comemorar, será um espetáculo comemorativo dos 10 de junho. Acho muito importante a comemoração de 10 de junho em Portugal, em Guimarães. O 10 de junho em Guimarães é sempre um bocado despercebido por causa do 24 de junho, mas é importante a comemoração de 10 de junho. E este espetáculo é ainda mais importante porque é uma forma, é um mecanismo também para a própria Banda Musical de Pavidém encontrar recursos para a sua participação no 135º Certame Internacional de Bandas da cidade de Valência. É um certame prestigiado em Espanha, mas uma banda para se deslocar a Valença é caro e, portanto, quem puder ajudar, espero que possa ir. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Voltaremos na próxima semana com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é mesmo o desejo habitual de que este seja um fantástico fim de semana.